Então, pessoal, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai jogamos o offset 0,60 como referência aí da nossa base, né? E também nossa projeção. Nesse caso, pessoal, como não tem uma referência aqui, mas a gente está olhando da direita para a esquerda, lembrando, vamos considerar que é uma setinha olhando para cá. Então, lembrando, a nossa referência de beiral vai ficar então desse lado aqui. Então, o que vai acontecer? A nossa referência vai ser essa, tá? Então, vamos começar, vamos já jogar o offset, tudo de uma vez só, e depois a gente vai começar a limpar. Nossa altura de peitoril da janela vai ser 0,90, e a gente sabe que a nossa altura vai coincidir com a nossa porta. Então, vamos lá. Vai ficar aqui uma confusão de linhas, mas é só questão de interpretação. Ó, Enter, 0,9, pego a linha de base aqui, joguei, tá? Enter, Enter e vou jogar 1.2. Olha lá, fica uma confusão de linhas aí, mas é questão de interpretação, tá ok? O que a gente vai fazer? Ó? Nesse caso, a gente vai pegar o nosso elemento e vai espelhar, tá? Vai ficar bem mais fácil fazer isso, tá ok? Porque lembrando, como eu falei, aqui vai ficar o exemplo nítido do elemento em espelho. A nossa setinha, deixa eu fazer até uma cópia para mostrar isso para vocês. Eu faço uma cópia. Deixa eu jogar aqui, ó. É como se a gente estivesse olhando para cá, ó. Olha lá, eu estou posicionando para cá. O offset que a gente aplicou foi todo para a direita, porém a gente deveria ter aplicado o offset para a esquerda. Então, ó, o nosso elemento está em qual lado? Né? O nosso elemento está desse lado aqui, ó, tá? Porém, quando a gente olha de frente, ó, a gente está olhando daqui para cá, em qual lado que ele vai ficar? Ele vai ficar na direita. Né? E quando a gente está representando aqui, ó, como a gente está representando, fica na esquerda, tá? Localizado na esquerda. Mas não tem problema. Fica bem simples fazer isso daí, tá? Deixa eu deixar essa referência aqui, depois eu deleto. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, a gente vai apagar o excesso de linhas. TR Enter. Vou apagar o excesso de linhas aqui, ó. Apago o excesso de linhas aqui, tá? Com um retângulo aí cheio de linhas, não tem problema, a gente vai arrumar isso. Venho aqui, ó, deleto. Aqui vai ser a parte da projeção aqui da cobertura. Deleto essa parte aqui também. O outro lado eu só vou deixar lá embaixo, ó, que vai ser a nossa base, né? Concreto. E agora vem a análise das nossas janelas, tá? Então, essas duas linhas não vão existir. Essas aqui também não, tá? Essas aqui também não. E essas aqui também não. Olha lá, ó, a janela já está pronta. Mesma coisa aqui, pessoal, ó. Não vou ter alvenaria agora, né? Porque eu estou pegando as pontas, então limpo aqui, ó. Só vai ter minha janela, ó. Limpei aqui. Olha lá, minha janela desse lado. Agora vai ser minha porta, tá? Então eu tenho a referência à porta. O que a gente pode fazer? Eu já deleto aqui em cima. Ó, só toma cuidado com isso, antes de deletar. Nós temos uma referência aqui, ó, tá? Então nós temos essa referência aqui. Então essa referência é contada como a nossa alvenaria. Então ela vai até no final, ó, conforme nosso exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ela vai até no final. Então essa linha aqui ela vai até no final, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar, deixar ela, né? Permanece ela e só vai apagar rente as portas, ó. Olha lá, ó. Vai apagar rente as portas. Essa linha a gente também vai deletar porque só foi utilizada para a janela. Continuando aí a deletar os elementos, tá? Essa parte a gente também vai deletar. Vamos deixar lá posteriormente. Ó. Você vai ter a nossa cobertura aqui, ó, tá? A referência de cobertura. E lá em cima a gente também vai deletar, tá? Então vamos encaixar os elementos para ganhar forma, ficar mais claro isso daí. Então, seleciono aqui a minha janela, selecionei as janelas, J Enter. Agora o elemento está unificado, ó. Vou trocar o meu layer, ó. Mesma coisa eu faço na porta, eu seleciono as linhas, J Enter e troco o meu layer para portas. Olha lá, troquei para portas. Tá ok? Agora vamos inserir os elementos, ó. Comando, seleciono Layer Janelas e Enter para o elemento já ficar na cor, tá? Seleciono aqui o elemento, ó, e é só procurar a nossa janela, tá? Tem aqui, ó, janela frontal, 2,5 por 1,20. Dou um OK. Ó, vou lá inserir a janela. Pronto.
Mesma coisa eu faço. Ó. Eu posso procurá-la aqui novamente, a janela. Eu sei que é essa, eu posso fazer a cópia do corte B, tanto faz, ficou mais fácil. Ó, seria a janela. Mesma coisa, então posso, se o elemento é o mesmo, selecionei, copy, posso também fazer a busca no Enter ou posso copiar, sei que é a mesma referência. Ó. Pronto. Olha lá. Basicamente é isso. O que a gente vai fazer agora? Essa linha continua, né? Porque ela vai até na parte da cobertura, essa parte aqui, esse canto, ó, é bem essa quina. Então ela vai até lá em cima, tá? E repare que a nossa projeção aqui, ó, ela vai o quê? Ela vai com 60. Então a gente tem o quê? Tem uma interrupção de profundidade aqui, ó, certo? Então, qual que vai ser a referência? Vamos fazer o seguinte, vamos deletar e vamos criar uma nova referência. Então, comando TR Enter. Eu vou deletar aqui o excesso, ó, vou deixar apenas essa como referência. Ó, deletei. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Aqui eu vou com delete. Lá embaixo também, ó. Deleto tudo, ó, tá? O que ficou, eu venho, né? Lá, vou excluir de forma pontual. Mesma coisa aqui em cima. O que acontece, pessoal? A nossa referência, ó, a gente sabe que desse ponto, desse alinhamento para cá, nós temos 60. Então, o que a gente pode fazer? Aplicar um offset. Offset 0.6. Opa. 0.6. Pego essa linha para cá. Pronto. É só para criar um risco aqui, ó. Só para criar essa referência. Comando TR Enter. Deleto aqui em cima, deleto aqui. Pronto. Essa linha existe, ó. Reparem aqui no caso do nosso elemento, aqui não. Por quê? Porque a nossa cobertura, deixa eu voltar aqui para o CAD, a nossa cobertura ela fecha nessa linha. Chega uma etapa que ela está cobrindo. Então a gente vai dar um trim. Vai ficar isso daqui, tá? Aqui a gente deleta, certo? Questão aí de fachada, pessoal, isso aí fica a par aí de quem está projetando, o que precisa de cada um, tá? Só para não deixar muito básico a nossa fachada, vamos colocar a Ashura e o H-Enter tem um elemento aqui que é o Arsend, tá? Procurem aí Arsend, tá? O Arsend. Tá um pouquinho mais abaixo aí. Aqui, ó. Tá na primeira coluna, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha, primeira coluna, Arsend. Então a gente aplica o elemento. Aplica na fachada. Dá a impressão que não está sendo feito nada. Mas a gente vai alterar a nossa escala. Então coloca um 0.002. Vamos ver. Tá? Ficou muito justo aí. Então a gente vai alterando. 0.008. Olha lá, ó. Já ganha outra cara. Então aí fica a critério de cada um, tá? Só para não deixar ela muito básica, tá ok? Então é basicamente isso a nossa fachada, tá? Representação aqui também, a gente pode adicionar uma nova textura. Então H-Enter, eu venho aqui, ó, posso selecionar aqui o próximo, ANS34, eu venho e crio uma referência para minha cobertura. Se eu quiser jogar aqui, jogo o valor 0 para voltar, ó. Olha lá, só para não deixar ela limpa, né? Ou sólida também, tanto faz. For a critério aí de quem está projetando, tá? É só representar isso também em legenda, o que significaria isso daí, tá ok? Deixa eu só deletar isso daqui. E agora vem o segredo, para nossa fachada ficar correta, né? O que a gente faz? Seleciona o nosso objeto e Mirror. Pega o Mirror, pega um ponto central, joguei para baixo, cliquei. Agora no caso ele está perguntando, quer que apague o objeto anterior? Quero, porque eu não vou ficar com as duas, né? Senão vai ficar cheio de desenho aí, cheio de linhas. Y de S e Enter, pronto. Agora sim, se eu pego, ó, deixa eu distanciar ela, deixa eu mover aqui, ó, e rotaciono, olha lá, deixa eu só rotacionar. Olha lá, ó. Agora sim, ó. Essa janela está desse lado, porta, né? E essa janela aqui. Acabou.
Então tá correto aí a nossa fachada, tá? Tá similar aí essa daqui. Então a gente pode fazer isso, mesmo eu confeccionando o meu corte do lado, com os offsets do lado errado, né? Não é do lado errado, na realidade, mas jogando, espelhando o objeto, a gente pode botar ele aí com o comando mil, tá? Então, bem simples isso daí. Agora a questão da nossa cobertura, pessoal, bem rápido, tá? Para não estender muito o vídeo aí. Então, seleciono essa planta baixa aí, essa base que nós temos, faço uma cópia, tá? Jogo aqui pro lado. O que a gente pode fazer agora? A gente deixa a linha de corte, né? A gente vai pegar como referência e vai começar a ocultar os elementos. Eu poderia ter feito isso antes, tá? Ou posso deletar aqui também, então faz, fica mais fácil aí para vocês. Tá? Então, vou deletar todo o objeto aqui que eu peguei como referência, tá ok? Então, vou deletar isso daí, dar uma adiantada no vídeo. Então, a gente vai fazer aqui, pessoal, deletei todos os elementos. De forma mais simplificada, a gente vai alterar um pouco da planta que eu deixei aqui como exemplo para vocês, tá? É bem simples, bem rápido também essa planta de cobertura. Porém, a gente vai alterar um pouco, porque aqui no caso teriam alturas diferentes, tá? Mas para não complicar muito a situação, tanto na elaboração do corte, a gente vai fazer de uma queda única, tá ok? Então aqui, ou seja, se tivesse altura diferente, eu alteraria também meus cortes, um ponto seria mais alto, né? Até questão, se eu fosse armazenar uma caixa d'água, por exemplo, tendo uma residência, a gente deixa aí uma parte mais destacada, mais alta para fazer o fechamento, né? A alvenaria aí cobrindo, né? A extremidade da caixa d'água. Então aqui no caso a gente vai fazer bem simples, só fazer com uma queda, tá? E uma calha nas extremidades aqui, tá? Nessa parte, uma queda para esse lado, para esse sentido, tá ok? Então, bem rápido, bem breve aí. Essa linha, no caso, como a gente está olhando de cobertura agora, ela não vai ficar mais tracejada, tá? Então, nesse caso, a gente vai transformar ela em contínua. Então, eu venho aqui, ó, selecionei o meu elemento, tá? Tem a opção aqui, ó, by layer, a gente está com o elemento by layer, eu posso transferir ela. Então, eu vou deixar ela aqui como by block, por exemplo, e aí a gente pode transferir o elemento, tá? Tem várias opções. Então, aqui no caso, a gente vai deixar ela como contínuos. Lá, deixa ela como contínua, a gente está visualizando esse elemento. Aqui a gente vai juntar as nossas linhas. Então, algumas referências aqui a gente pode deletar. Qual que seria o mais fácil, o mais ideal? Utilizar o Extend, tá? Eu vou lá trabalhar com o Extend e vou estender essas linhas, ó, né? Fica mais fácil fazer isso daí, ó, certo? Então, estendendo as linhas aí, fica mais fácil. Olha lá, ó. Tá? Então eu vou fechando aí o meu desenho. Vou lá fechando o desenho, tá? Opa, foi a mais. Vou fechando aí o meu desenho. Olha lá, fechando o desenho e tal. O que nos interessa daqui, essas alvenarias internas a gente vai deletar. Então seleciona delete, seleciona delete. Opa, foi a mais aqui. Deixa eu ocultar essa linha de corte. Vai acabar atrapalhando a gente. Então, venho, deleto. Vamos deletar essa parte, como eu falei, era para ser destacado uma diferença aí da cobertura, mas a gente vai deixar única, tá? Então, vamos deixar aí uma cobertura única. Só teremos aí a referência de... Opa! Teremos essa referência aí de alvenaria, tá? A nossa calha vai ser feita desse lado, tá ok? Então, opa! Comando Fillet. Já unifica aqui essas linhas, deleta, vou deletando, alvenaria, vou deletar tudo aqui, comando fillet, ó, já unifico esses pontos, bem mais rápido e bem mais simples, já conecto aqui, ó, pronto, a gente tem a referência aí externa, tá? Isso aí. Seguindo aí, pessoal, a gente vai posicionar nossa calha pegando esse ponto. Então, vai ser a calha aqui, aqui e aqui, tá ok? Então, a gente não vai preencher a calha em todos os pontos aí. Então, para ser mais rápido, vou jogar aí um 0.12, olha lá, 0.12,
3.12 e vai com fillet depois. Conecto esses pontos, conecto esses pontos aqui, ó. Pronto, já temos a calha aí, tá? Agora, pessoal, a questão de preenchimento, bem rápido aí. Praticamente é isso, finaliza a cobertura, tá? Essa cobertura é bem mais simples aí. Preenchimento, comando Ashura, tá? Então, aciona lá o H-Enter. A gente pode utilizar essa referência mesmo, a NSI34, tá? Cliquei nesse ponto, por exemplo, e vou alterar o meu elemento. Então, ó, se eu jogar 45, como é que ele vai ficar? Tá? Então, a gente pode fazer essa cobertura nesse formato, tá? Questão aí da nossa edificação, pode utilizar um sólido também. Então, eu venho com sólido e vou clicar aí nas minhas alvenarias, tá? Se eu achar que está muito poluído aqui, ó, eu também diminuo, eu jogo um 0.1, vamos ver como vai ficar, olha lá, ficou muito espaçado, 0.05, olha lá, como é que ficou, tá? Então fica a critério de vocês aí a representação. O que seria ideal é representar a questão da inclinação aí da nossa cobertura, tá? Deixa eu só diminuir aqui essa Ashura. 0.01. Olha lá, 0.01. Então, o que eu posso fazer? Eu vou adicionar tanto daquela setinha, como adicionar também uma inclinação e o tipo de telhado que eu estou trabalhando, tá? Então, eu vou lá com o comando Enter, né? Enter, já tem aqui o elemento para vocês. Seleciono aqui, ó, símbolo água, o elemento já está posicionado e é só adicionar. Olha lá. Vou adicionar outro aqui, ó. Pronto, acabou. Olha lá, eu já tenho a queda do meu telhado, o sentido dela. Outra coisa, o que eu posso fazer, ó? Para representar o que é esse telhado, qual que é o tipo de telhado, eu seleciono, ó. Vamos fazer uma cópia, né, para simplificar. Posso criar um texto, mas para facilitar minha vida, eu faço uma cópia da referência da nossa janela e venho aqui, ó, posicionar o elemento, ó. Posicionar o elemento. Então, vou estender aí minha linha, né? Estendi minha linha, tá? Vou arrastar ela aqui para ter a referência do telhado, para deixar ela um pouco aqui. Olha lá. O que eu posso colocar? A gente vai deixar similar ao que está no nessa base agora. Então, o que a gente vai usar? Colocar telha galvanizada, né? Qual que é a inclinação dela? Deixa eu colocar aqui embaixo. E igual a... vou colocar 8%. Né? Só um exemplo aí. Valor genérico. Telha galvanizada. Opa. Telha galvanizada. Jogamos aí, ó, a referência. Inclinação 8%. Tá? Faço uma cópia também. Jogo aqui embaixo. E aí o que a gente coloca? Vai ter aqui, ó, platibanda em alvenaria. Então, venho aqui. Platibanda em alvenaria. Deixa eu deletar isso aqui. Pode deixar nesse formato, né? Então ficou ali, ó, platibanda. Ok. Poderia também colocar da calha, né? Se quisesse colocar da calha, a calha, qual que é a calha, 30, 15, assim por diante. Poderia fazer isso daí. A gente vai deixar bem simples mesmo a nossa cobertura. Então, linha de corte, deixa eu voltar aqui a minha linha de corte, tá? Deixa eu puxar o texto, ficou bem em cima. Deixa eu mover aqui. Olha lá, platibanda, pronto, acabou. Então, basicamente isso daí é a nossa cobertura, tá? Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue posicionar isso daí na plotagem, tá? Separar esses arquivos numa folha, aplicar escalas diferentes conforme o exemplo foi encaminhado para vocês aqui, ó, tá? E elaboração de tabelas também, beleza? Então, deixa esse vídeo aí reservado para a próxima, porque é um pouquinho mais longo também. Essas configurações aí são alguns detalhezinhos que a gente tem que se atentar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entra lá no chat. Um abraço.